Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo em ordem? Vamos dar seguimento aqui aos nossos estudos sobre os crimes contra o patrimônio. Vamos falar agora, galera, artigo 171, artigo bem conhecido, bem famoso, o vulgo 171. Todo mundo sabe, né? Quando a gente chama, aquele cara é 171, aquele cara é golpista, aquele cara é estelionatário. Vamos dar uma olhada no que, de fato, é o crime de estelionato, tá? O crime de estelionato está previsto no artigo 171, que diz o seguinte: obter para si ou para outra em vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Então, aqui, deixa eu achar minha caneta. Olha só. Obter para si ou para outra, então, o sujeito precisa obter vantagem ilícita em prejuízo alheio. Esse é o crime de estelionato. É você obter uma vantagem ilícita em prejuízo de outra pessoa, induzindo ou mantendo alguém em erro. Como que esse erro pode ser feito? Mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Então, você enganar alguém. Quando você engana alguém e essa pessoa tem um prejuízo conferindo a você uma vantagem ilícita, está disposto, está consumado aí o crime de estelionato. Exemplo clássico, conto do bilhete, né? Você engana uma pessoa, engana uma pessoa dizendo que vai dar uma parte do prêmio da loteria para ela e ela lhe dá um dinheiro referente à entrada ou referente a uma garantia. Isso é estelionato. Ou, caso bem conhecido, aquele chamado 3 por 1. O sujeito diz que vai ter uma máquina que fabrica dinheiro e que vai dar o equivalente a 3 vezes o que a pessoa investir. É bem comum. Isso também é um crime de estelionato. Opa. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. O crime somente se consuma com a efetiva vantagem indevida e com o prejuízo a terceiro. Então, se não há um ou outro, ou se não há nenhum nem outro, nós estamos aí diante de, eventualmente, uma tentativa. É perfeitamente possível a tentativa de estelionato. Mas para que o estelionato esteja consumado, é necessário que haja a vantagem indevida e ilícita e o prejuízo ao terceiro. Aqui não tem essa crase. Prejuízo a terceiro. Beleza? Forma privilegiada. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme disposto no artigo 155, parágrafo 2º. É aquele furto privilegiado. Então, se o criminoso é primário e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode aplicar a pena mais branda, substituir a reclusão por detenção ou aplica somente a pena de multa. Beleza? Vamos adiante. Formas equiparadas aqui o crime de estelionato. Parágrafo 2º estabelece algumas formas equiparadas ao artigo 171. Então, o parágrafo 2º diz: nas mesmas penas incorre quem? E aí temos o subtítulo: disposição de coisa alheia como própria. Então, incorre quem? Vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria. Então, imagina, eu falo para vocês, quero comprar, alguém de vocês está com iPhone 12 Plus Master, top das galáxias aí, eu quero comprar, gosto do telefone. Aí eu digo, chego para vocês e digo: olha só, tá vendo aquele Fusca que tá lá? Aquele Fusca amarelo que tá no estacionamento da faculdade? Vamos fazer um brick. Quem sabe, ó, vocês me deixam um telefone e eu dou aqui a chave do Fusca para vocês. Tá feito? Tá feito, negociamos. Eu dei o Fusca para vocês, vocês me deram o telefone. Só que o Fusca não é meu. O Fusca é do Guilherme. Que ele não sonhe que eu estou falando isso para vocês, tá? O que eu fiz? Eu vendi uma coisa alheia dizendo que era minha. Não posso cometer o crime de estelionato na sua forma equiparada do parágrafo 2º, inciso 1º. Inciso 2º, alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria. Vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro mediante pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias. Defraudação de penhor, inciso 3º, defrauda mediante alienação não consentida pelo credor ou por outro modo a garantia pignoratícia quando tem a posse do objeto empenhado. E inciso 4º, fraude na entrega de coisa, defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar alguém. Então percebam que em todas essas hipóteses tem uma malandragem, tem uma forma de enganar alguém, uma forma de prejudicar um terceiro e obter uma vantagem própria. Beleza? Vamos adiante. Opa! Fraude para recebimento de indenização
ou valor de seguro, inciso 5º, destrói total ou parcialmente ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as consequências da lesão ou doença, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro. Então, se eu me machuco e eu intensifico esse machucado, ou se eu me machuco de propósito para conseguir uma indenização, um valor, um benefício, eu estou cometendo essa infração penal. Essa é a única das modalidades do estelionato que constitui crime formal, pois se consuma com o emprego da fraude, independentemente da obtenção da indenização de seguro. Então, mesmo que eu não receba, seja negado o valor, o seguro, seja negado o pagamento da indenização que eu queria, ainda assim o crime está consumado, beleza? Inciso 6º, fraude no pagamento por meio de cheque, emite cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou lhe frustra o pagamento. Estelionato na forma equiparada. Súmula 554 do STF. Pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos após o recebimento da denúncia não obsta ao prosseguimento da ação penal. Então, posicionamento do STF no sentido de que algumas divergências existem, algumas decisões em sentido contrário, mas no sentido de que o sujeito deu um cheque sem fundo, houve o recebimento da denúncia e o cara pagou. Isso não impede que o processo penal siga, de acordo com a súmula 554 da STF. Nós temos alguns casos de responsabilidade civil que acontece o seguinte, ó. O sujeito abre uma conta com documento falso. Por exemplo, eu abro uma conta no nome de algum de vocês. Acho o documento de vocês e abro uma conta no banco em nome de vocês. E eu, Felipe, passo um cheque no nome de vocês. E esse cheque não tem fundos. Já aconteceu alguns casos de vocês responderem criminalmente pelo crime de estelionato por terem passado o cheque sem fundos, que na verdade fui eu que passei o cheque sem fundo. Não foi a pessoa titular do cheque. Isso às vezes acontece. E, claro, abre possibilidade para eventual responsabilização civil do banco que abriu uma conta com base em documentos falsos, não teve os devidos cuidados. Vamos adiante, galera. Majorante do parágrafo 3º, olha só. Estelionato previdenciário. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituição de economia popular, assistência social ou beneficência. Então, temos uma pena maior se o cara tenta, por exemplo, cometer um estelionato contra a Previdência. Se ele tentar enganar o INSS, a pena dele é mais alta. Outras majorantes aqui do parágrafo 4º. Aplica-se a pena em dobro se o crime for cometido contra idoso contra idoso. Parágrafo 5º. Isso é importante, ó. Essas disposições foram inseridas na nossa legislação no final de 2019, pela Lei 13.964, ficou conhecido como pacote anticrime. Então, o estelionato antes era um crime de ação penal pública incondicionado. Agora ele é um crime de ação penal pública condicionada à representação como regra, ó. Somente se procede mediante representação, ou seja, se eu for vítima de um estelionato, o Ministério Público só pode denunciar o autor do crime se eu autorizar, se eu representar. Antes era um crime de ação penal pública incondicionada. Mas existem exceções nas quais o crime ainda é de ação penal pública incondicionada. Então vamos de novo, parágrafo 5º. Isso é importante, novidade. Somente se procede mediante representação, ou seja, é um crime de ação penal pública condicionada à representação, salvo se a vítima for, nesses casos, ação penal pública incondicionada, não precisa de autorização da vítima. Salvo se a vítima for administração pública, direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos ou incapaz, beleza? Então aqui, ó, regra, ação penal pública condicionada, à exceção em todas essas hipóteses aqui, vou botar aqui embaixo, ação penal pública incondicionada, tá? Se for a vítima de administração pública direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos de idade ou incapaz, não há necessidade de representação. Vamos adiante. Agora temos alguns artiguinhos burocráticos aqui, galera, mas que é importante que a gente pelo menos conheça, passe por cima, tá? Artigo 172, o crime de duplicata simulada.
Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida em quantidade ou qualidade ou serviço prestado, pena de detenção de 2 a 4 anos. Então, o sujeito que emite duplicata, mas não tem aquela compra, não tem de fato uma venda para resguardar, para respaldar aquela duplicata. Então, isso é crime. O crime se consuma com a mera emissão do título, não havendo necessidade, para a consumação da infração penal, de colocação da duplicata em circulação. Forma equiparada, aqui no parágrafo único, nas mesmas penas incorrerá aquele que falsificar ou adulterar a escrituração do livro de registro de duplicatas. Então, a simulação da duplicata é crime e a falsificação dos livros, dos registros das duplicatas também é crime na forma equiparada do artigo 172, parágrafo único. Vamos adiante. Artigo 173, abuso de incapazes. Abusar em proveito próprio ou alheio de necessidade, paixão ou inexperiência de menor, ou da alienação ou debilidade mental de outrem, induzindo qualquer deles à prática de ato suscetível de produzir efeito jurídico em prejuízo próprio ou de terceiro. Então, é quando eu engano alguém que não tem muita experiência, quando eu abuso alguém de um direito em face de alguém que não tem muita experiência e que, por não ter muita experiência, ou por paixão, fala aqui, ou necessidade, fala o tipo penal, acaba realizando um ato que pode prejudicá-lo, pode causar um prejuízo para ele ou para terceiro. É possível que ele seja responsabilizado e a pena é reclusão de 2 a 6 anos e multa. 74. Induzimento à especulação. Abusar em proveito próprio ou alheio da inexperiência ou da simplicidade ou inferioridade mental de outrem, induzindo a prática de jogo ou aposta, ou a especulação com títulos ou mercadorias, sabendo ou devendo saber que a operação é ruinosa. Pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então, se eu faço com que alguém aposte entre um jogo sabendo que esse jogo, que aquela aposta é uma aposta ruim, uma aposta perdida, que vai causar prejuízo a ele, se eu abuso da inexperiência ou da simplicidade dessa pessoa, ou ainda da inferioridade mental dessa pessoa, eu cometo esse crime de induzimento à especulação. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. E os crimes se consumam, esses dois, independentemente de o agente obter proveito econômico com a sua conduta ou de a vítima ter efetivo prejuízo. São, portanto, crimes formais. Basta que eu realize aquela conduta, mesmo que não haja aqui qualquer prejuízo, ou mesmo que não haja vantagem, obtenção de vantagem, o crime está consumado, beleza? Vamos adiante. Artigo 175. Enganar no exercício de atividade comercial o adquirente ou consumidor. Inciso 1º, vendendo como verdadeira ou perfeita mercadoria falsificada ou deteriorada. Inciso 2º, entregando uma mercadoria por outra. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Forma qualificada. Parágrafo 1º, alterar em obra que lhe é encomendada a qualidade ou o peso de metal ou substituir, no mesmo caso, pedra verdadeira por falsa ou por outra de menor valor. Vender pedra falsa por verdadeira, vender como precioso metal de outra qualidade. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. E o parágrafo 2º estabelece que é aplicável o disposto no artigo 155, parágrafo 2º do Código Penal, que é o furto privilegiado. Substitui a pena de reclusão por detenção ou substitui a pena de privativa de liberdade por multa, acaso presentes as condições lá determinadas, né? Vamos adiante. 176. Outras fraudes. Artigo 176. Tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. Pena, detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. Quem nunca pegou o busão sem ficha, né? Pegou o banco. Tio, posso passar por baixo? Ou entra pela porta de trás? Quem nunca fez dessa? Comeu a janta lá no Coco Bambu e saiu para ir no banheiro e não voltou mais. Eu só vou, antes de chamar a conta, eu vou ao toalete. Mas vou ao toalete lá de casa, né? Não vou ao toalete do restaurante, deitou o cabelo. Quem nunca fez dessa? Tô brincando, eu não fiz, né, galera? Pelo amor de Deus, vou achar que eu saio sem pagar a conta, se eu tô brincando. Do ônibus até vai, quando o cara é piá, né? Pô, pula a roleta, entra por trás.
Mas aí de ir no restaurante e voltar para ir no banheiro, vou no banheiro aqui de casa aí, não, né? Aí já é demais. Vocês já fizeram, confessem aí. Digam para mim, respondam, olhem para mim aqui e respondem aí. Quem já saiu sem pagar a conta? Não vou contar para ninguém. Fiquem tranquilos. Galera, mas olha só. A consumação do delito, percebam que louco esse tipo penal, né? Exige que a gente não tenha os recursos para o pagamento. Então, ó, tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. Se eu tenho dinheiro, mas não quero pagar, eu posso estar diante de outra infração penal, tá? Natureza da ação penal e perdão judicial, parágrafo único, somente se procede mediante representação. Isso significa o quê? Significa que esse crime é um crime de ação penal pública ou de ação penal privada? Pública, né? Se fosse privada, estaria escrito, somente se procede mediante queixa. É pública condicionada ou incondicionada? Condicionada à representação, somente se procede mediante representação, portanto, ação penal pública condicionada à representação. E o juiz, conforme as circunstâncias, pode deixar de aplicar a pena, uma espécie de perdão judicial aqui contido na legislação. Adiante. Artigo 177, 177. Até eu me surpreendi com o meu inglês, acertei os números aqui, 177. Achei que ia errar tudo. Fico viajando. Vamos lá. Fraudes e abusos na fundação ou administração de sociedade por ações. Promover a fundação de sociedade por ações, fazendo em prospecto ou em comunicação ao público ou à assembleia afirmação falsa sobre a constituição da sociedade ou ocultando fraudulentamente fato a ela relativo. Pena é reclusão de 1 a 4 anos e multa se o fato não constitui crime contra a economia popular. Então, aqui um crime subsidiário, né? Pode ser crime mais grave, se não for crime mais grave que a pessoa fez, pode eventualmente cair no 177. Algumas formas equiparadas, vamos dar uma olhada aqui, rapidinho, burocrática. Esses crimes que eu passo mais rapidinho, eles não caem tanto, tá? Na OAB, na prova, em concurso, são crimes na prática, são crimes que não têm tanta relevância pra gente, mas pra gente não deixar de ver. Parágrafo 1º, a forma equiparada. Incorrem na mesma pena se o fato não constitui crime contra a economia popular, inciso 1º. O diretor, o gerente ou o fiscal de sociedade por ações que em prospecto, relatório, parecer, balanço ou comunicação ao público ou à assembleia faz afirmação falsa sobre as condições econômicas da sociedade ou oculta fraudulentamente, no todo ou em parte, fato a elas relativo. Inciso 2º. O diretor, o gerente ou o fiscal que promove, por qualquer artifício, falsa cotação das ações ou de outros títulos da sociedade. Inciso 3º. O diretor ou o gerente que toma empréstimo à sociedade ou usa em proveito próprio ou de terceiro dos bens ou haveres sociais sem prévia autorização da Assembleia Geral. Inciso 4º. O diretor ou o gerente que compra ou vende por conta da sociedade ações por ela emitidas, salvo quando a lei o permite. Inciso 5º. O diretor ou o gerente que, como garantia de crédito social, aceita em penhor ou em caução ações da própria sociedade. Inciso 6º. O diretor ou gerente que, na falta de balanço, em desacordo com este, ou mediante balanço falso, distribui lucros ou dividendos fictícios. Inciso 7º. O diretor, o gerente ou fiscal que, por interposta pessoa ou conluiado com o acionista, consegue aprovação de conta ou parecer. Inciso 8º. O liquidante nos casos do inciso 1, 2, 3, 4, 5 e 7. E o inciso 9º, o representante da sociedade anônima estrangeira autorizado a funcionar no país que pratica os atos mencionados nos números 1 e 2 ou da falsa informação ao governo. Crimes aqui contra enganação, né? Fraudes contra os acionistas, normalmente. Adiante, forma de redução de pena, incorre na pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa o acionista que, a fim de obter vantagem para si ou para outrem, negocia o voto nas deliberações de Assembleia Geral. Então, o cara vende o voto numa Assembleia Geral. O cara é acionista de uma empresa e vende o voto numa Assembleia Geral. Artigo 178. Emissão irregular de conhecimento de depósito ou warrant. Emitir conhecimento de depósito ou warrant em desacordo com disposição legal. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. E esse é um crime também que se consuma com a mera emissão do documento. Não se exige prejuízo para terceiros. Uma vez emitido de forma irregular o warrant, está consumada a infração penal. Crime de fraude e execução, artigo 179.
Fraudar a execução, alienando, desviando, destruindo ou danificando bens ou simulando dívidas. A pena é detenção de 6 meses a 2 anos e multa. E é um crime que somente se procede mediante queixa. O que significa dizer isso, galera? Que ele é um crime de ação penal privada. Então, crime de fraude à execução é um crime de ação penal privada. O crime de fraude à execução ele acontece quando já há uma execução contra mim. Eu fui citado para uma execução, estou devendo para o banco está me executando R$ 200.000, eu pego todo o meu patrimônio e vendo. Dou para minha família, dou para o meu filho, dou para o meu irmão, simulo que eu estou pagando uma dívida com a minha esposa, ou eu danifico os bens que eu tenho para não pagar o banco. Então, esse é o crime de fraude à execução, que somente se procede mediante queixa, é um crime, portanto, de ação penal privada. Galera, artigo 180 é importante, tá? Vamos dar uma olhadinha no artigo 180, esse é um crime relevante. Crime de receptação. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, essa é a receptação própria, ou influir para que terceiro de boa fé a adquire, receba ou oculte. Essa é a receptação imprópria. Então eu recebo, eu compro um bem ou transporto, conduzo, oculto, um bem que eu sei que é produto de crime. Então o cara rouba um tênis e eu pego esse tênis para mim, sabendo que é produto de crime. Receptação própria do artigo 180. Agora, se eu vejo dois de vocês me contam, pá, roubei um tênis, vou ali vender pro fulano. E eu chego lá, sei que é um bem produto de crime e digo, tchê, imperdível, esse tênis é muito bom, esse tênis é caro, se eu fosse teu eu comprava. Essa é a receptação imprópria, porque eu não comprei, mas eu influenciei para que um terceiro que não sabia daquela situação, daquela circunstância, adquirisse. Reclusão de 1 a 4 anos e multa é a nossa pena. A receptação é um crime que se chama de parasitário ou decorrente, porque ele não existe sozinho. A ocorrência da receptação pressupõe a existência de um crime anterior. Eu não posso receptar um bem lícito, não posso receptar um bem que eu comprei na loja. A não ser que, claro, essa loja tem atividades ilícitas. Mas, em regra, a receptação é um crime parasitário, tá? Ele decorre de um crime anterior. Temos a forma qualificada aqui da receptação: adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime. Pena, reclusão de 3 a 8 anos e multa. Então percebam que aqui tem uma atividade, uma pena mais rigorosa para quem recebe mercadorias, né, ou desmonta, enfim, remonta, vende, expõe à venda no exercício da atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber, deve saber, não é nem que ele sabe, é que ele deve saber, ele tem a obrigação de saber de onde é que vem aquele bem, ele deve saber que isso não está compatível com o preço, de que isso que tem alguma coisa errada. Isso normalmente, esse tipo penal aqui ele é muito utilizado no caso de desmanches, né? Aqueles desmanches, aqueles ferro velhos que trabalham com material ilícito, né? Recebem os cabos roubados. Normalmente é aqui que se aplica, tá? Esse tipo penal. Reclusão de 3 a 8 anos e multa é a pena. Parágrafo 2º. Equipara-se a atividade comercial para o efeito do parágrafo anterior qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência. Eu tenho um negócio na minha casa, se é clandestino o meu negócio, não tem registro formal nenhum, ainda assim é atividade comercial. Recepção culposa, parágrafo 3º. Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso. Pena bem mais leve, detenção de 1 mês a 1 ano, ou multa, ou ambas as penas. Então, olha só que louca essa pena. Pode ser a detenção, ou a multa, ou as duas, ou multa e detenção. Aqui exige um exercício por parte, deve ser feito por parte do julgador, de todos envolvidos no fato, né, nesse caso, sobre a verificação do elemento subjetivo.
Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem oferece, deve presumir-se obtido por meio criminoso. Então, se algum de vocês vem com um iPhone 12 Master Plus e me vende por 100 pila, eu devo saber que tem alguma coisa errada. Vocês devem dar uma explicação muito convincente para que eu não ache que tem uma procedência ilícita. Ou se vem um cara para mim com cara de craqueiro, eu sei que o cara é craqueiro, é dependente químico, o cara tá com um monte de rolo, tá escrito na cara dele, ele vem me vender, mesma coisa. Ah, quer comprar esse PlayStation aqui? 50 pila. What's? Primeiro, ali, ó, desproporção entre o valor e o preço. Segundo, nós temos, além da desproporção entre o valor e o preço, a condição de quem oferece. É possível que eu devo presumir que tem alguma coisa errada. Caso eu adquira, caso eu receba, aí eu estarei cometendo crime de receptação culposa. Parágrafo 4º. A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa. Então, olha só, se eu roubo alguma coisa, passo para um terceiro, esse terceiro vende a coisa que não foi ele que roubou, ainda assim é punível a receptação, mesmo que eu não tenha sido processado. Tá? É um crime autônomo, apesar de ser parasitário, ele é autônomo. Ou pode ser que até que o cara não seja descoberto quem foi o autor do roubo. Ainda assim é possível a punição da receptação, beleza? Adiante, galera. Perdão judicial e a possibilidade de privilégio. Parágrafo 5º, na hipótese do parágrafo 3º, que é a receptação culposa aqui, ó. Se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena, perdão judicial. Na receptação dolosa, aplica-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 155, tá? Então, na hipótese da receptação culposa, é possível perdão judicial. E o privilégio, aquele lá do furto privilegiado, é possível na receptação dolosa. Parágrafo 6º, majorante na receptação simples, tratando-se de bens do patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. E o artigo 180A inseriu nossa legislação o crime de receptação animal. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender com a finalidade de produção ou de comercialização, semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que deve saber ser produto de crime. Visa tentar regulamentar, coibir o abigeato, né? Então, qualquer um que recebe, transporte, conduz, oculta, tem em depósito, vende um semovente domesticável de produção, mesmo que esteja morto, mesmo que esteja cortado já, comete o crime de receptação animal. E a pena não é baixa, 2 a 5 anos de reclusão e multa. O tipo penal exigiu o dolo específico, no sentido de que a conduta tem a finalidade de produção ou comercialização. Assim, se a conduta foi praticada para o consumo próprio, por exemplo, não se está diante desse delito. Vamos de novo. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender com a finalidade de produção ou de comercialização, semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que deve saber ser produto de crime. Beleza? Se eu quero vender ou produzir, aí incide o tipo penal do artigo 180A. Beleza? Adiante. Agora, galera, tem algumas disposições finais aqui nesses artigos. Vamos dar uma olhadinha nelas, tá? São importantes também. Às vezes nos cobram. Vamos lá. Escusas absolutórias. Artigo 181. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos nesse título, em prejuízo do cônjuge na constância da sociedade conjugal, ou de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Então, se eu subtraio dinheiro da carteira da minha esposa, eu estou isento de pena. Ou, se eu subtraio dinheiro da carteira do meu pai, meu ascendente ou cônjuge, eu estou isento de pena por conta do artigo 181, escusa absolutória. No que diz respeito à natureza da ação penal,
em regra, é pública incondicionada. Nós já vimos algumas exceções que o próprio tipo penal traz, mas tem algumas exceções aqui, de forma geral, estabelecido no artigo 182. Artigo 182, somente se procede mediante representação. Então, aqui, ó, em regra pública incondicionada, tem aquelas exceções dos parágrafos próprios, né, como a fraude de execução, mas aqui ele está estabelecendo regras gerais. Então, em regra pública incondicionada, mas somente se procede mediante representação. Porque, peraí que eu borracha. Somente se procede mediante representação, ou seja, é ação penal pública condicionada à representação, se o crime previsto nesse título é cometido em prejuízo do cônjuge desquitado ou judicialmente separado. Então, agora, se eu tirei dinheiro da carteira do meu cônjuge, mas eu estou separado, aí não incide a escusa absolutória. No entanto, a ação penal ela é pública condicionada à representação. É necessário que a minha ex-mulher represente para que o Ministério Público possa me denunciar. De irmão legítimo ou ilegítimo, se eu peguei dinheiro na carteira do meu irmão, mesma coisa, é ação penal pública condicionada à representação, ou de tio ou sobrinho com quem o agente coabita. Parágrafo 3º, não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores, então as escusas absolutórias e o estabelecimento de ação penal pública condicionada à representação não se aplica, se o crime é de roubo ou de extorsão, ou, em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa, ao estranho que participa do crime, se o crime é praticado contra a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Então, se eu furto dinheiro da carteira do meu pai, em regra, é ação penal pública condicionada à representação. Mas, se o meu pai tem mais de 60 anos, aí eu estou diante de... desculpa. Se eu furto dinheiro da carteira do meu pai, eu não sou responsabilizado, eu estou isento de pena. É uma escusa absolutória. Ó, é isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos nesse título de ascendente, então escusa absolutória. Não incide a escusa absolutória se o meu pai tiver mais de 60 anos. Então, se eu peguei dinheiro da carteira do meu pai, tendo ele 59 anos, eu sou isento de pena. Se eu peguei dinheiro da carteira do meu pai, tendo 60 anos, não incide. Eu posso ser denunciado pelo crime de furto. Agora, se eu e algum de vocês, eu convido algum de vocês para ir na casa do meu pai. Vou na casa do meu pai, eu vou ficar distraindo o velho. Meu pai tem menos de 60 anos, eu vou pegar dinheiro da carteira dele, beleza? Aí a gente vai lá, começa a conversar com ele, eu vou até o quarto dele, pego o dinheiro da carteira dele, a gente vai embora. Nós furtamos o dinheiro dele. Eu sou isento de pena, escusa absolutória, mas vocês que são partícipes do crime não estão isentos de pena, vocês responderão. Beleza? Então, galera, só para a gente fazer um esqueminha aqui para a gente gravar essas exposições dos últimos artigos ali, 181, 182, 183, referentes às regras sobre ação penal e as escusas absolutórias, 181, 182, 183. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Qual é a regra? A regra é: a ação penal ela é pública incondicionada, salvo aquelas exceções previstas nos próprios artigos, tá? Mas como regra para todas as exposições dos crimes patrimoniais. Então, ação penal pública incondicionada é a regra. Exceções: ação penal pública condicionada se o crime for praticado contra cônjuge desquitado ou judicialmente separado, irmão legítimo ou ilegítimo, tio ou sobrinho com quem o agente coabita. E o estelionato, salvo se a vítima for administração pública, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos de idade ou incapaz. Observação: esta exceção não se aplica ao comparsa que não tem parentesco com a vítima, bem como não se aplica se o crime é praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa ou se a vítima é pessoa idosa. E as escusas absolutórias, a regra é isento de pena quem pratica o crime patrimonial contra cônjuge na constância da sociedade conjugal, ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, e essa regra não se aplica ao comparsa que não tem parentesco com a vítima, bem como não se aplica se o crime é praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa ou se a vítima é pessoa idosa.
Beleza? Apenas para tentar sistematizar aquilo que está explicado no artigo 181, 182 e 183. Tá bem, galerinha? Qualquer coisa, me chamem, tá? Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.